espelho esférico é uma superfície refletora que tem a forma de uma calota esférica. Então aqui nós temos uma circunferência onde foi tirada uma calota. Então essa região aqui é a nossa calota esférica. Todo espelho esférico vai ter um ponto aqui, ó, bem no centro dessa calota, que nós chamamos de vértice. E aqui é o centro do nosso espelho. Tá? E nosso espelho esférico também possui uma linha imaginária que nós chamamos de eixo óptico principal, que é essa linha que divide nosso espelho no meio. Então aqui nós temos o nosso eixo óptico. A distância do vértice até o centro de curvatura, ou seja, esse segmento aí VC, nós chamamos de raio, é o raio de curvatura. Bom, nosso espelho esférico, nós temos dois tipos de espelhos. Tá? Nós temos espelhos esféricos côncavos e os convexos. Os côncavos, que nós vamos escrever aqui embaixo, ó, o côncavo o espelho esférico côncavo é aquele onde a parte espelhada é a parte que está voltada para o centro de curvatura do nosso espelho. Então aqui está o centro de curvatura de um espelho. E a parte espelhada é a parte que está voltada para ele, ou seja, a parte interna. Então um raio de luz aqui ele vai atingir o nosso espelho côncavo, aqui no vértice mais ou menos, e ele vai ser refletido dessa forma. Então a face espelhada é a face interna à nossa calota esférica. O outro tipo de espelho que nós temos é o convexo. Já no espelho convexo, a face espelhada é a face oposta aonde se encontra o centro de curvatura. Então, um raio de luz atingindo esse espelho aqui no ponto, nesse ponto, ele vai ser refletido dessa forma. Então, a face espelhada é a parte externa da nossa calota esférica. Nós iremos representar esses espelhos, graficamente falando, de uma outra forma, que fica até mais fácil o entendimento. Primeiro, vamos traçar aqui uma linha, que é uma linha de referência. Essa linha nós chamamos de eixo óptico. E vamos traçar aqui também, ó, o nosso espelho propriamente dito. Vamos, no caso aqui do espelho côncavo, como é que seria essa representação? Então nós temos uma linha aqui. Essa linha ela vai ter uma curvatura aqui em cima, uma curvatura aqui embaixo, e vai ter a franjinha. Como o espelho é côncavo, a parte espelhada é a parte interna. Então a minha franjinha vai estar desse lado aqui, ó. Então esse ponto aqui é o nosso vértice. Aqui vai ser o nosso foco do nosso espelho. E aqui será o nosso centro de curvatura. Então um raio de luz proveniente da atmosfera, né, ao atingir o espelho no vértice, dessa forma aí, vou botar aqui uma linha mais reta, ele vai ser refletido aqui embaixo. Então essa vai ser a nossa representação gráfica aqui, ó, os desenhos que iremos fazer aqui. Bom, já o espelho esférico convexo, nós vamos representá-lo dessa forma aqui, ó. Vou traçar uma linha aqui na vertical. Essa linha também vai ter uma curvinha aqui em cima e uma curvinha aqui embaixo. Só que a franjinha agora vai estar para o lado interno, ó. Esse espelho aqui está o centro, aliás, aqui está o vértice do nosso espelho. Aqui está o foco do nosso espelho. E aqui está o centro de curvatura. Então um raio de luz, ele vai atingir esse espelho no vértice e vai ser, ou qualquer ponto do espelho, né? Ele vai ser refletido dessa forma aqui agora.
a face espelhada é a face externa. Então aqui está o nosso espelho côncavo, a representação gráfica, e aqui está a representação gráfica do nosso espelho convexo. Essa linha imaginária que nós chamamos de eixo óptico. Então o eixo óptico é essa linha aqui, ó, que na prática ela não existe. É apenas uma referência, nada mais do que isso. Bom, vamos ainda considerar esse desenho aqui. Lembrando que aqui está a representação genérica do espelho esférico. E aqui estão os principais elementos desse nosso espelho esférico aí. Né? Esses principais elementos são o centro de curvatura, o foco principal, o vértice, o raio de curvatura, a distância focal e o ângulo de abertura do espelho, que é esse ângulo aqui embaixo. Tá? Esse ângulozinho aqui, ó, é o nosso ângulo alfa aqui, que é o ângulo de abertura do nosso espelho. O nosso espelho propriamente dito nesse desenho, ele está aqui, ó, achurado em laranja aqui em cima. Deixa eu até engrossar um pouquinho aqui. Então ele está achurado aqui nessa região, ó. Isso aqui é o nosso espelho propriamente dito, tá? Essa linha em laranja aí. Então esse ângulo alfa aqui está me indicando a abertura do nosso espelho esférico aí. O que acontece é que, para obtermos a imagem de um ponto objeto fornecido por um espelho esférico, basta usarmos as leis da reflexão. Lembrando que a reta normal para uma superfície esférica tem a direção que passa pelo centro de curvatura dessa superfície. Observamos na ilustração que os raios refletidos pelo espelho não se interceptam no mesmo ponto, fazendo com que o objeto P corresponda a inúmeras imagens, uma mancha luminosa. Devido a isso, dizemos que o espelho esférico é astigmático, ou seja, eu vou ter um borrão aqui, né? Não vou ter uma imagem bem definida. Contudo, se utilizarmos o espelho dentro de certas condições, ele poderá tornar-se estigmático, isto é, de um ponto objeto conjugar um único ponto imagem. Então essa mancha luminosa aqui deixa de existir e eu vou ter de fato a imagem correspondente a esse objeto aqui. As condições para que o espelho esférico seja estigmático são chamadas de condições de Gauss. Então as condições de Gauss, elas são as seguintes. O espelho deve ter um ângulo de abertura bem pequeno, menor que 10 graus. Os raios incidentes devem ser próximos ao eixo principal. Os raios incidentes devem ser pouco inclinados em relação ao eixo principal. Bom, praticamente todos os casos que nós vamos trabalhar aqui estarão nessas condições aí, nas condições de Gauss aí. Agora, nós veremos alguns raios que são necessários para que nós possamos obter a imagem de um objeto na frente de um espelho esférico, sem ter o espelho. Então nós vamos ver agora como é que a gente constrói geometricamente e descobre, né, as características da imagem de um objeto na frente de um espelho esférico. Bom, vamos ver agora como é que serão esses raios notáveis de luz aqui. Vamos ver para o espelho côncavo. Então todos os espelhos que estão aqui abaixo são côncavo. E todos que estão aqui abaixo são convexos. Tá? Então aqui a franjinha está para o lado de cá e a franjinha está para o lado de dentro aqui, ó. Então aqui está o centro de curvatura, o foco e o vértice do nosso espelho côncavo aqui. Então lá, primeiro caso, vamos pegar o seguinte: todo raio de luz que seja paralelo ao eixo óptico, então o nosso eixo óptico está aqui, tá? Então eu vou tomar um raio de luz aqui, ó, paralelo ao eixo óptico, ele atinge o espelho esférico côncavo, então ele vem nessa direção aqui, ele atinge o espelho côncavo, aí ele vai ser refletido numa direção que passa obrigatoriamente pelo foco desse nosso espelho côncavo. Então ele vai passar aqui no foco. Então um raio de luz paralelo ao eixo óptico, quando atinge um espelho côncavo, ele é refletido passando obrigatoriamente pelo foco. Tanto faz esse raio de luz estar vindo aqui na parte superior, ou seja, acima do eixo óptico, quanto aqui abaixo do eixo óptico, que ele vai ter que passar aqui pelo foco, ó. Se eu tomar um outro raio de luz aqui embaixo agora, ó, paralelo ao nosso eixo óptico, ele atinge o nosso espelho côncavo naquele ponto ali. Ele vai ser refletido também passando pelo foco, ó. Então, ele vai ser refletido passando ali, ó. Então, ainda que ele venha acima do eixo óptico ou abaixo do eixo óptico, se ele está paralelo ao eixo óptico, esse raio de luz vai obrigatoriamente ser refletido e passando pelo foco do nosso espelho côncavo. Ou seja, nessa situação,
os raios de luz paralelos aqui ao eixo óptico são concentrados aqui no foco do nosso espelho côncavo. Bom, e no espelho convexo, como é que seria isso? A ideia é a mesma. Um raio de luz aqui, ó, vindo na direção do espelho convexo, ele atinge o nosso espelho convexo nesse ponto aqui. Ele vai ser refletido em qualquer direção? Não. Obrigatoriamente ele vai ser refletido numa direção tal que o prolongamento desse raio de luz vai passar pelo foco, tá? Por isso o tracinho mais fininho aqui, porque se trata apenas de um prolongamento de luz. Vou até tentar pontilhar aqui. Veja que o raio de luz ele não vai furar aqui o nosso espelho convexo, atravessar e passar pelo foco. Não, ele não vai fazer isso. O prolongamento desse raio passa pelo foco. Agora, o raio de luz em si, ele vai ser refletido numa direção tal que ele vai obrigatoriamente, ó, seguir essa direção do foco. Então ele vai fazer esse desenho aqui, ó. Então ele vem aqui, atinge o espelho esférico convexo nesse ponto e é refletido para cá, ó. Tanto faz isso na parte acima do eixo óptico principal, quanto na parte abaixo, ó. Se o raio de luz aqui for paralelo, ele vai atingir o nosso espelho convexo aqui, nesse ponto, e vai ser refletido numa direção tal que, obrigatoriamente, ó, ele vai passar pelo eixo óptico aqui embaixo, ó. Aliás, pelo eixo óptico não, pelo foco do nosso espelho. Tá? Então o prolongamento, que eu vou até colocar aqui, meio tentar tracejar aqui, né? O prolongamento passa pelo foco, mas o raio de luz em si, se ele vem aqui, ele vai ser refletido dessa forma. Ou seja, enquanto que no espelho côncavo os raios de luz paralelos são concentrados num ponto, que é o foco do nosso espelho, no espelho convexo os raios de luz são espalhados aqui, ó, são espalhados. Bom, esse é o primeiro raio notável. O próximo raio notável que nós vamos tomar é o seguinte. De novo, primeiro no espelho côncavo, depois no espelho convexo. Bom, no espelho côncavo, vamos tomar o seguinte. Se um raio de luz atinge o espelho côncavo no vértice do nosso espelho, ou seja, ele atinge exatamente aqui, ó, no vértice do nosso espelho côncavo, em relação ao eixo óptico, vou botar aqui de uma outra cor, esse raio de luz ele forma um certo ângulo aqui, ó, pois ele vai ser refletido formando o mesmo ângulo. Então ele vai ser refletido para cá, formando esse mesmo ângulo aqui, ó. Tanto faz no espelho côncavo ou no convexo, vai ser a mesma coisa. Porém, no convexo, lembre-se que o centro de curvatura e o foco estão dentro do espelho convexo, tá? Mas só que nesse caso, como o raio de luz está atingindo o vértice, não vai mudar muita coisa não. Formando um certo ângulo, ele vai ser refletido formando o mesmo ângulo. Então, aqui é um ângulo alfa, por exemplo, aqui também vai ser um ângulo alfa. É o mesmo ângulo. Bom, terceiro raio notável aqui. No espelho côncavo primeiro. Se um raio de luz vem numa direção de tal forma que ele passa pelo centro de curvatura do nosso espelho, então deixa eu colocar aqui, ó, o centro de curvatura está aqui, e aqui está o foco do nosso espelho, centro de curvatura e o foco. Então o raio de luz agora, ele vem numa direção que ele passa primeiro no centro de curvatura antes de atingir o espelho. Aqui, o que vai acontecer nessa situação aqui? Bom, se ele passa no centro de curvatura e atinge o espelho, ele vai ser refletido sobre ele mesmo. Então ele faz isso. Tanto faz ele vir na parte superior aqui, como na parte inferior.
Então, se ele vem numa direção, passa pelo centro de curvatura do nosso espelho côncavo, atinge o espelho, ele vai ser refletido sobre ele mesmo. A mesma coisa vai acontecer aqui no nosso espelho esférico convexo. Agora, no convexo tem que tomar cuidado porque o centro de curvatura ele é virtual, ele está dentro do nosso espelho convexo. Lembre-se, aqui está meio ruimzinho de enxergar, mas a franjinha está sempre do lado de cá. Ó. Então, um raio de luz, ó, ele vem numa direção que passa pelo centro de curvatura. Claro que, né, eu desenhei aqui, né, mas aqui ele não vai furar o espelho, atravessar e passar não, mas o prolongamento da trajetória do nosso raio aqui, quer dizer, vou até tracejar aqui, né, o prolongamento vai passar pelo centro de curvatura. Então o nosso raio aqui, o que vai acontecer com ele? Se ele vem nessa direção, ele atinge o espelho nesse ponto, aí o prolongamento do raio passa no centro de curvatura, então o raio vai ser refletido sobre ele mesmo. A mesma coisa aconteceria se fosse na parte inferior aqui, ó. Tracejar aqui também, que é só o prolongamento. Então o raio de luz ali vem, mas nessa direção, atinge o espelho nesse ponto, o prolongamento do raio passa pelo centro de curvatura, aí o raio retorna sobre ele mesmo. Nosso último raio notável de luz é aquele raio que faz o seguinte, ó. Se o raio de luz vem numa direção que ela, antes de atingir o espelho, passa pelo foco do nosso espelho, quer dizer, ele vem desse jeito aqui, ó, passando aqui no foco do espelho, ó. O que vai acontecer? Ele vai atingir o espelho e vai ser refletido paralelo ao espelho, ó. Então ele vai bater aqui e vai fazer isso aqui, ó, paralelo ao espelho. Tanto faz na parte superior como na parte inferior, é a mesma coisa. Se o raio de luz vir na direção que ele passa pelo foco e atinge o espelho, ele sai paralelo. Tá? Esse aqui é o caso dos faróis dos automóveis, né? A lâmpada é colocada aqui no foco do espelho, quando a lâmpada é acionada, a luz bate naquela parábola, né, que é no espelho, que é um espelho, no farol, e projeta os raios paralelos para frente. Bom, e no espelho convexo aqui, ó, lembrando que a franjinha está do lado de cá, ó. E aqui, ó, é o centro de curvatura, que está dentro do espelho convexo, e aqui é o foco que está dentro do espelho convexo. Como é que vai se proceder aí? Da mesma forma, tá? Só que aqui é o seguinte, o espelho não vai furar o foco. Aliás, não vai furar o espelho aqui para passar pelo foco, né? Não tem como fazer isso. Então, vai ser o prolongamento do raio de luz. Tá? Então aqui, ó, eu vou desenhar dessa forma, mas é só o prolongamento aqui do raio de luz. Por isso que eu estou tracejando aqui, ó. Então você tem um raio de luz aqui, que ele vem numa direção. E ele atinge o espelho esférico convexo, nesse ponto. Aí o prolongamento de luz passa pelo foco, esse raio de luz vai ser refletido paralelo ao eixo óptico principal. Então ele vai ser refletido dessa forma. Tanto faz aqui na parte de baixo, ou na parte de cima aqui, como na parte de baixo vai produzir o mesmo resultado. Se o raio de luz aqui ele vem na direção que ele passa pelo foco do espelho, vamos tracejar aqui de novo. Então ele vem nessa direção aqui agora, ó. Então ele vem nessa direção. Ele atinge o espelho nesse ponto aqui, ele vai ser refletido paralelo ao eixo óptico principal. É a situação inversa ao que acontece aqui, ó, no primeiro raio notável aqui, ó, de luz. Pronto, nós temos aí esses 4 raios notáveis de luz aqui. Bom, vamos ver como é que a gente vai utilizar esses raios notáveis de luz aí para a determinação gráfica das características da imagem do nosso espelho esférico aí.
Então, vamos considerar primeiro o espelho côncavo, os espelhos côncavos. Então, o primeiro caso aqui, ó, eu vou colocar aqui o objeto situado antes do centro de curvatura. Então, vamos lá. Deixa eu pegar um desenho aqui do nosso espelho. Bom, vamos lá. Estamos aqui agora com um espelho côncavo, né? Vamos ver, observar aqui. A franjinha aqui, ó, tá pro lado de fora do nosso espelho. Então ele é côncavo. Tudo que for desenhado deste lado aqui está no mundo real. Tudo que for desenhado aqui está no mundo virtual, ou seja, dentro do espelho. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um objeto aqui antes do centro de curvatura, né? Lembrando que o centro de curvatura está aqui, o foco do nosso espelho está aqui, e que a distância do foco ao vértice é a mesma distância do foco ao centro de curvatura. Tá? Então é necessário que essas distâncias aqui sejam rigorosamente respeitadas, senão dá tudo errado. Então vamos lá, vamos colocar o nosso objeto aqui. Vamos representar o nosso objeto como sendo uma seta. Uma seta para cima aqui, ó. Então vou colocar nosso objeto aqui, ó. Então eu vou representar ele como uma setinha apontando para cima. Então aqui está o nosso objeto O. E eu quero saber as características da imagem que esse objeto vai conjugar nesse espelho esférico côncavo. Para isso, eu vou usar dois daqueles raios notáveis de luz que nós vimos anteriormente. Eu vou pegar primeiro aqui, ó, um raio de luz paralelo ao eixo óptico. Aí ele atinge o nosso espelho esférico côncavo. E ele vai ser refletido em qualquer direção? Não. Ele é sempre refletido numa direção que obrigatoriamente passa pelo foco do nosso espelho. Então esse raio de luz, ó, ele vem paralelo ao eixo óptico. O eixo óptico está aqui, ó. Ele atinge o nosso espelho esférico côncavo nesse ponto, é refletido nessa direção aqui, passando pelo foco do nosso espelho esférico côncavo. O outro raio de luz que eu vou tomar é aquele raio de luz que passa pelo centro de curvatura do nosso espelho e, aliás, ele passa primeiro no extremo superior do nosso objeto e no centro de curvatura do espelho, só para então depois atingir o espelho esférico. Então ele vai passar aqui, ó. Ele vai ter essa característica aqui, ó. Bom, eu vou deixar assim. O nosso espelho aqui ele não é limitado, né? Ele continua aqui porque ele faz uma curvatura aqui embaixo e uma curvatura aqui em cima. Então não tem problema ele não tocar no espelho aqui. O importante é que ele passe, e ele não passou ali, né, que eu estou observando agora, que ele passe aqui, ó, no extremo do nosso objeto e no centro de curvatura do nosso espelho. Então esse raio de luz ele vem, quando ele atinge o espelho, ele retorna sobre ele mesmo. Tá? Pronto. Onde é que vai estar a imagem aí? Bom, a nossa imagem ela vai estar onde cruzam os dois raios de luz refletidos, ou seja, a nossa imagem ela vai estar exatamente aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, que está em vermelho aqui é a nossa imagem. Essa imagem ela vai ter três características aqui. Primeira característica aqui, bom, se você observar, ela foi conjugada do mesmo lado que se encontra o objeto, tá? Então ela está do mesmo lado aqui onde se encontra o objeto. Então essa imagem ela é considerada real. Então ela é uma imagem real. Bom, outra coisa, o nosso objeto é uma seta apontando para cima. A imagem é uma seta também, só que apontando para baixo. Então a imagem ela é invertida em relação ao objeto. A última característica, o nosso objeto aqui eu desenhei na tela, são dois quadradinhos aqui. A imagem dá um quadradinho mais ou menos. Então a imagem, o tamanho da imagem é menor do que o tamanho do objeto. Então a imagem ela vai ser menor. Então, quando o objeto estiver situado antes do centro de curvatura, num espelho côncavo, a imagem ela é real, invertida e menor. Bom, se você estiver aqui, ó, olhando para o espelho, você não vai ver essa imagem aqui, porque essa imagem não vai estar no espelho. Essa imagem está sendo projetada fora do espelho.
Então a única maneira de eu ver essa imagem aqui é se eu colocar aqui um anteparo, uma parede, uma tela, alguma coisa, para que a luz seja projetada e forme a imagem lá. Então toda imagem real tem essa característica, você não consegue visualizar a imagem no espelho, porque ela não está no espelho. Se ela estivesse no espelho, ela seria uma imagem virtual. Então não é esse caso aqui. Agora vamos pegar esse objeto, vamos colocá-lo em cima do centro de curvatura e ver o que vai acontecer. Colocamos agora o objeto em cima do centro de curvatura. O nosso espelho aqui continua sendo um espelho esférico côncavo. Tá? Então ele continua sendo um esférico côncavo. Aqui está o foco, o centro de curvatura e o nosso objeto aqui, ó, que é uma setinha apontando para cima. Onde é que vai estar a imagem aqui? Bom, eu vou utilizar os mesmos dois raios notáveis que eu tinha usado antes. Então um raio de luz aqui, ó, paralelo ao eixo óptico, que passa pelo extremo do objeto. Ele é refletido passando pelo foco. Então tá aqui, ó. O outro raio de luz passa pelo próprio centro de curvatura, mas o objeto está em cima do centro de curvatura. Então seria algo mais ou menos meio bizarro, mas seria isso aqui, ó. No cruzamento dos dois raios de luz, eu tenho a imagem. Então onde é que está a imagem? A imagem vai estar aqui, ó. A imagem está aqui, ó. Essa imagem, ela vai ter três características também. Primeira característica, ela continua do mesmo lado que o objeto, ó. Então a imagem ela é real. É uma imagem que está sendo projetada fora do espelho. Bom, ela continua invertida em relação ao objeto. O objeto é uma setinha apontando para cima, a imagem é uma setinha, só que apontando para baixo. Bom, nesse caso aqui, o nosso objeto, ó, são dois quadradinhos. A imagem também é dois quadradinhos. Então a imagem tem o mesmo tamanho que o objeto. Alguns autores costumam colocar nos livros igual, mas eu não acho isso correto. Por quê? Se fosse igual, ela não estaria invertida. Então eu prefiro colocar o mesmo tamanho. Então quando o objeto está sobre o centro de curvatura, na frente de um espelho esférico côncavo, a imagem sempre vai ser real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Agora vamos aproximar o objeto um pouco mais. Vamos colocar ele entre o centro de curvatura e o foco do nosso espelho e ver o que vai acontecer. Bom, colocamos agora o nosso objeto entre o centro de curvatura e o foco do nosso espelho esférico côncavo. Então está aqui, vou reforçar aqui a franchinha. Então o nosso espelho é côncavo. Aqui está o nosso foco, que é esse pontinho aqui, e aqui está o nosso centro de curvatura. Então, como é que serão as características da imagem agora? Bom, vamos traçar os mesmos dois raios. Ó. Um raio de luz, vamos pegar um raio de luz aqui paralelo ao eixo óptico. Ele atinge o espelho esférico côncavo. Ele é refletido passando pelo foco do nosso espelho. Ó. Então ele faz isso. Agora vamos pegar um raio de luz que passe pelo extremo do objeto e pelo centro de curvatura do nosso espelho. Então ele vai, ó. Aí ele vai atingir o espelho aqui em cima. Lembre-se que o espelho aqui, ó, é uma esfera, é um pedaço de uma esfera, ó, tá? E ele vai retornar sobre ele mesmo. Então ele atinge o espelho aqui e volta sobre ele mesmo. Onde é que está a imagem? A imagem está na união dos dois raios de luz refletidos, ou no cruzamento dos raios de luz, né? Então a imagem vai estar aqui, ó. Aqui está a nossa imagem, ó. Essa imagem, ela vai ter... Opa, exagerei aqui, né? Porque ela vai só até aqui. Porque o eixo óptico continua aqui assim, né? Bom, essa imagem vai ter três características também, ó. Ela continua do mesmo lado que o objeto. Então ela continua sendo uma imagem real. Bom, ela é uma seta apontando para baixo, enquanto que o objeto é uma seta apontando para cima. Então ela continua sendo invertida.
Lembre-se que é invertida em relação ao objeto. Agora, olha o tamanho do objeto. Aqui na nossa tela dá 2 quadradinhos, né? A imagem dá 1, 2, 3, quase 4 quadradinhos. Então, o tamanho da imagem aqui é maior que o objeto. Então, a imagem aqui agora, ó, ela é maior. Bom, esse aqui é o caso daqueles retroprojetores que eram utilizados nas escolas no passado. Essa imagem aqui, ela não vai ser visualizada também no espelho, porque ela é real. Ela vai ser projetada. Aqueles retroprojetores que haviam nas escolas, algumas escolas até ainda usam, né, esse aparelho. Ele tem essa aparência aqui, ó, onde você colocava uma transparência aqui com o que você queria projetar na parede, e aqui tinha um espelho esférico, côncavo. Essa distância aqui do braço até a tela aqui embaixo, ó, era para garantir que o objeto, no caso aqui a transparência, ficasse sempre entre o centro de curvatura e o foco do espelho que está aqui em cima. E aí a imagem era projetada na parede lá, era ampliada lá. Ó, observe o seguinte, ó, tudo que eu estou desenhando aqui, colocando o objeto acima do eixo óptico, se eu colocar o objeto abaixo do eixo óptico, vai acontecer a mesma coisa, só vai mudar aqui a imagem. Então, por exemplo, se aqui eu tivesse colocado o objeto aqui, desenhado ele de cabeça para baixo, quer dizer, desenhando ele invertido, essa imagem em vermelho aqui apareceria acima do eixo óptico apontando para cima. Isso sempre acontece, tá? Agora vamos aproximar o objeto, vamos colocar ele exatamente sobre o foco do nosso espelho esférico côncavo. Bom, colocamos agora o objeto exatamente sobre o foco do nosso espelho esférico côncavo. Como é que serão as características da imagem aí? Bom, vamos continuando lá, ó, vamos pegar um raio de luz aqui paralelo ao eixo óptico, ele atinge o nosso espelho nesse ponto, e ele é refletido passando exatamente sobre o foco do nosso espelho. Então ele vai fazer isso aqui, ó. O outro raio de luz vai passar pelo extremo do objeto e pelo centro de curvatura. Então, se você observar agora, os dois raios de luz refletidos, eles são paralelos. Eles não vão se cruzar nem aqui e nem tampouco aqui. Então, nessa situação, quando o objeto está sobre o foco do nosso espelho, todos os raios de luz refletidos são paralelos. Então, aqui a imagem só tem uma única característica, tá? Que nós chamamos de imprópria. Em teoria, essa imagem seria projetada no infinito. Tá? Nós não temos como visualizar essa imagem, então ela é imprópria. Bom, vamos aproximar o objeto aqui, colocar ele entre o foco e o vértice do nosso espelho. Pronto. Colocamos o objeto entre o foco e o vértice aqui. Vamos colocar aqui. Então, o nosso objeto, aliás, antes de botar o objeto, vamos lembrar que aqui é o centro de curvatura, aqui é o foco, aqui é o vértice do nosso espelho, e nosso espelho continua sendo um espelho côncavo ainda. Vou colocar nosso objeto exatamente aqui nesse ponto, ó. Então aqui está o nosso objeto. Como é que será a imagem? Então vamos lá, ó. Vamos pegar um raio de luz aqui paralelo ao eixo óptico. Ele atinge o espelho nesse ponto. É refletido passando pelo foco do nosso espelho. Então ele faz isso. O outro raio de luz, vamos tomar ele aqui passando pelo centro de curvatura. Passar assim que é mais fácil. Então ele vai passar aqui pelo centro de curvatura, vai atingir o espelho e vai ser refletido sobre ele mesmo. Bom, se você observar aqui, os raios refletidos, eles não irão se cruzar desse lado. Porém, se eu prolongar esses raios de luz aqui, ó, prolongar eles aqui dentro, olha o que vai acontecer, ó. Vamos prolongar o máximo que for. Eles vão se cruzar bem aqui, ó. Lembrando que isso aqui vai ser um prolongamento. Então esses raios aqui, ó, eu estou pontilhando eles aqui, ó. Tá? O nosso eixo óptico está aqui embaixo. Então onde é que vai estar a minha imagem? No cruzamento dos raios de luz, ó. Então a minha imagem, vou até deixar ela bem destacada, ela vai estar aqui, ó.
Essa imagem possuirá 3 características também. Ó. Bom, observa o seguinte, que a imagem agora ela não é conjugada do mesmo lado que o objeto. E ela está do lado da franjinha do meu espelho. Então essa imagem aqui ela é virtual. Ou seja, ela está dentro do espelho. Outra característica, olha o tamanho da imagem, olha o tamanho do objeto. Então essa imagem ela está ampliada, então ela é maior. E mais um detalhe, essa imagem, olha só, o objeto é uma seta apontando para cima. A imagem... Bom, a terceira característica aqui, se você observar, olha bem, o meu objeto é uma setinha apontando para cima. A minha imagem continua sendo uma seta apontando para cima. Então a imagem ela não é invertida em relação ao objeto. Então nesse caso a imagem é não invertida. Alguns autores costumam chamar de direita, a imagem direita, como eu já havia citado antes. Tá? Então, todas as vezes que um objeto se situar entre o foco e o vértice de um espelho esférico côncavo, a imagem ela é virtual, maior e não invertida. Opa, escrevi errado aqui. Invertida. Esse aqui é o caso daqueles espelhinhos usados em maquiagem ou então nas óticas, que são aqueles espelhos onde você vai visualizar o seu rosto e a imagem está ampliada, ela fica maior. Tá? Então aquele espelho é cortado de tal maneira a que a sua posição fique sempre entre o foco e o vértice do nosso espelho. Se você passar o dedinho nele lá, você não vai observar que ele é um espelho esférico. Tá? Porque ele é uma fatia muito fininha de uma esfera gigantesca. Então, se eu considerar aqui, por exemplo, aqui, ó, essa circunferência aqui, o centro dela, vamos supor que seja mais ou menos aqui, ó, e eu tirar uma fatia bem pequenininha, né, bem estreitinha, fatiar aqui, nessa região aqui, ó, ela é praticamente plana. Então, com o dedo você não consegue observar isso. Tá? Que ela tem uma certa curvatura, você vai achar que é um espelho plano, mas não é. Então todo espelho que aumenta a sua imagem é um espelho esférico, do tipo côncavo. E o foco desse espelho está provavelmente alguns metros atrás de você, para garantir que você, né, como sendo um objeto, fique sempre entre o foco e o vértice, e aí a imagem sempre vai ser ampliada. Observa que a formação da imagem no espelho côncavo depende muito da posição do objeto em relação a esse espelho côncavo. O fato de eu colocar meu objeto aqui ou colocar mais coladinho aqui no meu espelho só vai interferir no tamanho da imagem aqui do outro lado. Bom, vimos aí como é que se processa para determinar graficamente a imagem de um espelho côncavo. Agora vamos ver como é que faz a mesma coisa num espelho convexo. Bom, vamos lá, eu coloquei o nosso objeto na frente de um espelho convexo aqui agora. Agora observe o seguinte, que no espelho convexo, o centro de curvatura e o foco estão dentro do espelho. Então, o objeto aqui, ó, por mais que ele aproxime do espelho ou afaste, a imagem ela não vai mudar as características dela, serão sempre as mesmas características. Então, no espelho convexo, nós só temos um caso a se considerar, que é o que nós vamos ver aqui agora, ó. Então vamos pegar os mesmos raios de luz, ó, um raio de luz paralelo aqui ao nosso eixo óptico, aí ele atinge o nosso espelho esférico convexo, ele não vai furar o espelho, porém o prolongamento desse raio de luz vai passar pelo foco do meu espelho, então ele vai fazer isso, ó. Então esse raio que eu estou traçando aqui, tá, é apenas o prolongamento, né? Tanto é que eu vou pontilhar ele aqui, é o prolongamento da direção de propagação do raio de luz refletido. O raio de luz refletido, na verdade, ele vai se propagar, né, ele vai ser refletido aqui, ó, para cá, ó. Ele vai ser refletido dessa forma aqui. O outro raio de luz que eu vou tomar é o raio de luz que passa pelo extremo do objeto, pelo centro de curvatura também. Então ele vai pegar daqui, ó, e vai passar lá no centro de curvatura, ó. Só que o mesmo raciocínio, tá?
Eu vou só colocar aqui o pontilhado, porque ele não vai furar o nosso espelho aqui e passar do outro lado não. É só o prolongamento da direção de propagação. Porque na verdade o raio de luz refletido, ele vai vir para cá, ó. Ele vai fazer isso. Bom, no cruzamento dos dois raios nós temos a imagem. A imagem ela vai estar exatamente aqui, ó. No cruzamento dos dois raios de luz refletidos. Então essa imagem possuirá 3 características também. A primeira característica delas, observa que ela está dentro, aqui está o objeto, né, que está no mundo real, a imagem está dentro do espelho, ó. Ela está do mesmo lado que a franjinha do espelho. Então essa imagem aqui, ela é virtual. Outra coisa, o objeto é uma seta apontando para cima. A imagem continua sendo uma seta apontando para cima também, tá? Então a imagem não é invertida. Então ela não é invertida. Outra característica aqui, olha o tamanho do meu objeto, são 2 quadradinhos, a minha imagem deu um quadradinho só. Tá? O tamanho da minha imagem é menor do que o tamanho do objeto, então a imagem ela é menor. Bom, os espelhos esféricos convexos só conjugam imagens assim, virtual, não invertida e menor. Independendo da posição que se encontra o objeto aqui, a imagem sempre terá essas mesmas características aqui, ó, sempre, tá? Esse tipo de espelho, ele é muito utilizado como sendo os retrovisores dos automóveis. Tá? Os retrovisores dos carros são espelhos esféricos do tipo convexo. Porque você, embora perca o tamanho da imagem, né, a imagem vai ficar um pouco menor e tal, mas você ganha em termos do campo visual do seu espelho. Então você tem 2 utilidades práticas dos espelhos convexos. No retrovisor dos automóveis, porque você amplia o campo de visão, tá? E aqueles espelhos também que são utilizados em segurança, no caso de loja, estacionamento, também por o fato de que ele amplia a visão. Um espelho plano, a visão é muito limitada. Enquanto que no espelho convexo não, você perde o tamanho, né, porque os objetos vão aparecer um pouco menores, as distâncias também um pouco mais próximas, porém você ganha em campo visual, e isso é muito interessante no automóvel e claro, naqueles espelhos usados em segurança, em loja, para ver se tem alguém roubando alguma coisa, né, e por aí vai. Então são espelhos convexos. Veja que independendo da posição que você esteja na frente de um espelho convexo, a imagem é sempre a mesma, virtual, não invertida e menor. Agora, num espelho côncavo, a coisa muda de figura. Dependendo da posição que você se encontra, a imagem ela muda suas características radicalmente. Faça um experimento em casa, pegue uma colher da sua mãe, bem limpinha, tá? E pega a face dela cavada, que é a face côncava, coloca o seu dedo na frente, você vai e movimenta seu dedo na frente da colher. Você vai ver que a imagem vai mudando de acordo com a posição do seu dedo. Tem hora que você nem vê mais a imagem lá na colher, porque a imagem não está na colher. A imagem está sendo projetada fora, tá? E se você inverter a colher agora, pegar a parte mais rombuda, a parte convexa, você vai ver que independendo da posição do seu dedo, a imagem é do mesmo jeito, virtual, não invertida e menor.